Bom, pessoal, vamos fazer a nossa preparação. Eu peço a todos para fecharmos nossos olhos no corpo físico e assim, suave, tranquilamente, nós vamos abrindo os olhos da alma, tentando colocar em nossa tela mental a figura daquele que é o nosso amigo certo de todas as nossas horas certas ou incertas, e que nós carinhosamente chamamos de mestre, ele que é o médico das nossas almas. E o que é que ele usa para nos dar as receitas dos medicamentos que nós precisamos? Ele usa um livro maravilhoso que nós estudamos todas as semanas. Chama-se Evangelho. E assim, amparados pelo magnetismo que vem do Cristo, através dos seus mensageiros, nós vamos pedindo a esses irmãos amorosos a proteção e o amparo espirituais necessários. E vamos até o nosso Pai Criador. E a Ele nós dizemos: Senhor, Criador da vida, Pai de amor e bondade, de justiça, de luz, misericórdia e sabedoria. Aqui estamos, Senhor, um punhado de criaturas que cremos em vós. E rogamos da vossa bondade, da vossa misericórdia, a proteção que precisamos para atingirmos os nossos objetivos. Aprender e colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E assim, agradecidos por tudo que sempre recebemos das tuas mãos bondosas, pedimos a vossa permissão para iniciarmos a reunião desta noite. Que assim seja. Bom, pessoal, o tema que nós vamos abordar nesta noite, eu tirei do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item verdadeira propriedade. Mas o título que eu pedi para a Fabi colocar no YouTube, quando ela for fazer a inserção, é Os Bens Verdadeiros na Visão dos Indígenas. Vocês vão entender por que eu estou falando assim no decorrer da exposição. Eu vou começar falando de uma coisa que eu acho que 95% das pessoas aqui adoram, a matemática. Vocês se lembram, no tempo do colégio, que nós tínhamos o chamado teorema, não é? E o que era o teorema? O teorema era uma verdade que nós queríamos demonstrar, chamada de tese. E nós partíamos de uma hipótese. Então, fazíamos a demonstração para chegarmos nessa tese. E qual é a verdade que eu quero passar para vocês, que eu já tenho certeza, todos aqui experientes na doutrina já conhecem, né? Qual é a verdadeira vida? Provar que a verdadeira vida é a vida espiritual. E a hipótese que eu vou partir é a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Todas as religiões espiritualistas, católicos, protestantes, os evangélicos, os budistas, os espíritas, acreditam na sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Mas nós espíritas acreditamos um pouco mais além. Nós não acreditamos, nós temos a certeza de que esse espírito que deixou o corpo, ele já pré-existia antes do nascimento desse corpo. O que acontece com esse espírito? Nós sabemos que, quando ele deixa o corpo físico, que vai ser enterrado ou cremado, ele parte para o mundo espiritual, para a vida espiritual. E ele vai ficar nesse mundo espiritual, nesse plano espiritual, conforme muitas pessoas chamam, um tempo mais ou menos prolongado, conforme a necessidade. E depois desse tempo, ele vai sentir necessidade de voltar a nascer na Terra ou em algum planeta habitado por encarnados. E ele vai habitar agora o mesmo corpo que ele tinha quando ele, da última vez? Nós sabemos que não, porque esse corpo já foi destruído. Então, ele pode ter nascido na última vez branco, japonês e mulher, ele pode agora renascer preto, brasileiro e homem, pode nascer francês, americano, pode nascer em vários lugares da Terra, e cada vez ele vai viver novamente
vai morrer novamente e vai renascer tantas vezes quantas forem necessárias, até que ele alcance a perfeição que lhe é dada alcançar. Segundo o próprio Jesus, nós poderemos ser iguais a ele. Então, vai chegar um momento que a vida definitiva dele é a vida espiritual, no mundo espiritual. Ele não vai mais reencarnar na Terra. Mas cada vez que ele reencarna na Terra, ele reencarna talvez em uma nacionalidade, num corpo de mulher ou de homem, e também pode ser uma cor preto, branco, amarelo. Então, ele nunca nasce do mesmo jeito, com o mesmo corpo físico. Dessa maneira, sempre ele retorna o mesmo espírito para a vida espiritual. Qual é a verdadeira vida, então, já que ela vai ser definitiva? É a vida espiritual. Bom, mas o tema que nós estamos abordando é a verdadeira propriedade. Então, nós acumulamos aqui na nossa passagem pela Terra alguns bens que nós conquistamos por força do nosso trabalho. E também alguns bens que nós herdamos dos nossos familiares, dos nossos antepassados, dos nossos parentes. Não é? Mas esses bens, eu não soube até hoje, se alguém aí souber, por favor, levanta a mão, de alguém que tenha levado, nem que seja a escritura definitiva do imóvel do mundo espiritual. Alguém soube de alguma coisa nesse sentido? Eu acho que não, né? Então, esses bens materiais, casas, apartamentos, casa de praia, automóvel importado, joias, geladeira, etc., etc., computadores, não são os verdadeiros bens, porque eles não são utilizados no verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Quais são, então, se nós somos possuidores desses bens e não podemos levar, então nós não somos legitimamente possuidores. Na verdade, nós somos simples usufrutuários ou administradores temporários desses bens. Mas quais são, então, os bens verdadeiros que alguém pode acumular aqui na Terra? Nada daquilo que serve ao corpo material e tudo aquilo que poderá servir ao espírito, lá no mundo espiritual. Qual seja, então, a inteligência, o conhecimento que nós adquirimos e que acumulamos de encarnação para encarnação, as nossas virtudes, que nós lutamos tantos através da nossa reforma íntima para adquirir, e os nossos bens morais, as nossas qualidades morais. E esses bens são tesouros preciosos que os ladrões não podem roubar e que as traças não podem comer. E eles são utilíssimos para as pessoas que os possuem quando estão vivas aqui na Terra. Serão mais úteis ainda na vida espiritual. Agora, é preciso que nós acumulemos esses bens para nós morrermos bem. Puxa vida, morrer bem. Quem fala assim muito é minha esposa, a Leila, que vocês conhecem, não é? É preciso aprender a morrer bem. Morrer bem significa nós estarmos em paz com a nossa consciência e acumularmos esses tesouros que serão utilizados na vida espiritual. Falando nisso, eu me lembrei de um rabino muito famoso que vivia na Europa. Ele era muito procurado, porque ele era muito sábio e dava muitos bons conselhos às pessoas que o procuravam. Certa vez, um americano partiu diretamente de Nova York só para falar com esse rabino. Lá chegando numa cidade europeia, era uma casa bem espaçosa, ele foi levado aos aposentos do rabino, que ficava no sótão. E ele ficou assim um pouco chocado quando abriu a porta do quarto do rabino, porque ele viu ali só uma pequena mesa, uma cama, alguns livros e uma cadeira. Ele esperava encontrar talvez uma biblioteca com 5.000 livros e uma série de outras coisas, né? Computadores, tal, né? Depois dos cumprimentos, ele, meio constrangido, perguntou ao rabino: mas, rabino, onde estão as suas coisas? O rabino olhou bem para ele, assim, sério nos olhos, aí esboçou um sorriso e respondeu com outra pergunta: mas, filho, onde estão as tuas coisas?
Mas, mestre, eu estou aqui de passagem. E no que o rabino respondeu, eu também, eu também. Bom, gente, prosseguindo, quando nós chegarmos na vida espiritual, será que vão perguntar quanto dinheiro que nós tínhamos no banco? Quais os títulos que nós acumulamos aqui na vida material? Você era formado, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado? Você era católico, protestante, umbandista, budista, espírita? Nada disso vai ser perguntado. Aí, outra vez, eu vou falar da matemática. Eles vão perguntar quais foram as boas ações que eu pratiquei. E quais foram as más ações. Embora eles vão perguntar, mas eles sabem tudo. Tem um livro lá escrito tudo que eu fiz e tudo que eu deixei de fazer e todas as maldades que eu fiz aqui na Terra. Aí eles vão fazer a subtração. As boas menos as más. Se sobrar um pouquinho, eles vão me dar um quartinho lá, mais ou menos, para eu ficar. Se der negativo, eu não quero nem pensar nas consequências. Mas nós falamos que nós somos simples usufrutuários, administradores temporários dos bens que nós tratamos aqui na Terra, não é? Mas a quem eles pertencem, então, se não são nós não somos proprietários verdadeiramente? Eles pertencem a Deus, que nos empresta esses bens para que deles façamos bom uso. E nós sabemos que isso acontece todos os dias, e os nossos bens podem passar das nossas mãos para outras mãos, da noite para o dia, de um dia para o outro. Isso é muito comum. Mas, se nós somos administradores desses bens, então, pelo menos, nós temos que aprender qual é a melhor aplicação para esses bens. Aí nós vamos outra vez naquele livro de receitas de Jesus, e lá nós vamos encontrar a resposta. Nós vamos encontrar a resposta naquela frase: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Na prática da caridade, nós vamos encontrar a melhor aplicação para a nossa riqueza. Mas não nessa caridade fria, egoísta, que empresta e distribui o resto da sobra do supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a consola e socorre sem humilhá-la. Não vamos fugir da dor e do pranto com medo de sermos enganados. O cristão verdadeiro vai à origem do mal. Ele ajuda primeiro e se informa depois, para ver se, às vezes, uma palavra, um trabalho, um carinho, uma afeição mesmo, não seriam melhores do que a sua moeda, do que a sua esmola. Aí eu me lembro de uma senhora que ela morava ali perto da Igreja da Saúde. Acho que vocês conhecem lá na Domingos de Moraes, não é? Ela morava numa travessinha ali, numa travessa da Domingos de Moraes, não sei se era uma travessa da Santa Cruz, e ela tinha o costume de fazer as suas orações na Igreja da Saúde. A cabecinha dela, fazer a prece em casa não tinha o mesmo valor que fazer a prece na igreja. Então, todo dia, depois do almoço, ela lavava os pratos, arrumava a cozinha direitinho, ela ia para a igreja fazer as suas orações. Quando ela chegava lá, tem uma escadaria, e no pé da escadaria tinha sempre um velhinho, muito judiado pela vida, com um chapéu virado para receber uma doação. E toda vez que ela ia lá para a igreja, ela punha uma moeda, uma nota, conforme ela tinha disponibilidade. Mas, um certo dia, ela, costumeiramente por fazer a sua prece, chegou lá, diante do velhinho, chegou para ele e disse: meu irmão, me perdoa, mas hoje eu não tenho nada para te dar. Mas, olha, eu vou subir, vou entrar na igreja e vou pedir a Jesus que te dê muita força, muita luz, para você vencer as suas provas, as suas lutas, e que Deus te abençoe. Quando ela falou isso, o velhinho desatou a chorar, mas um choro convulsivo. Sabe quando a criança chora, que soluça, que você não consegue conter? Ele ficou assim uns 4, 5 minutos chorando, um tempão,
começou a juntar gente em volta lá, todo mundo curioso para saber o que a mulher tinha feito para o velhinho chorar daquele jeito. Depois que ele se acalmou, ela chegou para ele e falou: "Ô, meu irmão, me perdoa, eu falei alguma coisa que te ofendeu?" Ela falou: "Não, minha senhora, pelo contrário. Hoje a senhora me deu o bem mais precioso que a senhora podia ter me dado. A senhora me deu um pouquinho da sua atenção. Deus me pague." Para nós terminarmos esta parte, eu queria convocar todos nós para nós fazermos bom uso da nossa riqueza para dar bons lucros. E para nós espíritas, bons lucros são as nossas boas obras. Bom, gente, eu queria agora falar a vocês de um livro que eu li cerca de, acho que 25 anos atrás, talvez até um pouco mais. E naquela ocasião eu fiz umas anotações, o que eu achei que eram adequadas para os evangelhos, né? E este livro foi escrito por um escritor que escreveu vários livros. Ele era um defensor ardoroso dos indígenas. Ele, além de escritor, a sua profissão era antropólogo. Ele era antropólogo, escritor, ficou famoso como escritor também, sociólogo, historiador e foi um político de renome nacional e internacional. Ele colaborou na criação do Parque Nacional do Xingu. Ele foi membro, ele era imortal, né, como eles falam, da Academia Brasileira de Letras, presidente da Associação Brasileira de Antropologia, foi o criador da Universidade de Brasília, da qual ele foi o primeiro reitor. E ele, na política, ele foi senador da República, vice-governador do Rio de Janeiro e foi ministro da Educação do governo João Goulart. Aí veio a ditadura militar, ele foi cassado e foi embora do país. Ele morreu em 1997, ele ia completar 75 anos. Morreu no dia do meu aniversário. E ele escreveu esse livro, o principal livro que ele escreveu, chama-se O Povo Brasileiro. Acho que vocês já adivinharam, eu estou falando de Darcy Ribeiro. Bom, esse livro tem aproximadamente umas 400 páginas e uma letra muito pequena. Mas vocês não se apavorem, que eu não vou ficar aqui até as 4 da manhã para contar o livro todo. Eu fiz um resumo de 4 páginas do livro e dividi esse resumo em 4 itens. O primeiro item é o conceito, a concepção que os indígenas faziam da vida que eles levavam. O segundo item é o conceito que os europeus que aqui chegaram faziam dos índios. O terceiro, o contrário, o conceito que os índios fizeram dos franceses, portugueses que aqui chegaram. E o quarto, que é o mais importante, porque é o mais ligado ao nosso tema desta noite, um diálogo que houve entre um velho índio e um pesquisador francês daquela época, que deixou depois escrito e o Darcy Ribeiro colocou no livro. Água aqui para a garganta. Bom, para os índios que andavam nus pelas praias, o mundo era um luxo de se viver. Tão rico de aves, de peixes, de frutos, raízes, de flores, e que podia dar as alegrias de pescar, de caçar, de colher a quanta gente aqui viesse ter. Na sua concepção sábia e singela, a vida era uma dádiva dos deuses bons, que lhes doaram corpos esplêndidos, bons para andar, para correr, para nadar, para dançar, para lutar. Olhos bons de ver todas as flores, suas luzes, suas cores. Ouvidos capazes das alegrias de ouvir vozes estridentes e melódicas, cantos graves e agudos, e toda espécie de som que há. Bocas magníficas de degustar alimentos doces e amargos, salgados e azedos, e tirar de cada qual o gozo que cada um podia oferecer. E sexos, e sobretudo sexos opostos e complementares, feitos para as alegrias do amor. Então vejam que o conceito que os índios faziam da vida
era apreciar e usufruir da natureza. Correr, nadar, andar, caçar, pescar, ver as flores, suas luzes, suas cores, o canto dos pássaros, o rugido das feras. Para eles, então, a vida era viver e aproveitar e usufruir e apreciar a natureza. Aos olhos dos recém-chegados da Europa, franceses, portugueses, holandeses, aquela indiada, assim que eles se expressam, assim, louçã. Louçã quer dizer enfeitada, né? Aquela indiada louçã, com seus, pelo prazer dos homens e mulheres que andavam com seus corpos em flor, tinha um defeito capital. Eram vadios, vivendo uma vida inútil e sem prestância. O que é que eles produziam? Nada. O que é que eles amealhavam, que eles guardavam? Nada. Viviam suas fúteis vidas fartas, como se nesse mundo só lhes coubesse a tarefa de viver. Então, os europeus que aqui chegaram achavam que os índios eram vadios, que não produziam nada, que não acumulavam nada. Só sabiam fazer o quê? Só sabiam viver. Os olhos dos índios, os oriundos do mar-oceano, como eles falavam, pareciam aflitos demais. Por que acumulavam tanto, gostando muito mais de tomar e guardar do que dar e trocar? A sua sofreguidão, a sua ganância, seria inacreditável se não fosse tão visível no empenho de juntar toras e mais toras do pau-vermelho, pau-brasil, não é? Como se fossem condenados para sobreviver e alcançar e embarcar incansavelmente essas toras. Temeriam eles que as florestas fossem acabar e com elas as aves e as caças, que os rios e o mar fossem secar, matando os peixes todos? Então, essa era a visão que os índios tinham dos europeus. Gente gananciosa que só pensava em acumular e tomar do que dar e trocar, e pensavam só em ajuntar toras e mais toras do pau-vermelho e depois outras coisas mais. Né? Os nossos tupinambás se admiravam de os franceses, portugueses, se darem ao trabalho de vir aqui buscar os seus arabutãs, que eles falavam era o pau-brasil. E um velho índio perguntou a um pesquisador francês: por que vocês, franceses, portugueses, vêm de tão longe para buscar lenha para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Sim, temos muita, respondeu o francês, mas não daquela qualidade. E nós não a queimávamos, como ele supunha, mas dela extraíamos a tinta para tingir, como o faziam eles com seus cordões de algodão e suas plumas. Ah, mas precisais de muita? Perguntou o índio. Sim, em nosso país há negociantes que possuem mais panos, tesouras, espelhos, facas e outros objetos, muito mais do que podes imaginar. E apenas um deles compra todo o pau-brasil de muitos navios carregados. Ah, mas tu me falas maravilhas, falou o selvagem. Essa é a expressão do Darcy Ribeiro. Mas essas pessoas, esse homem tão rico como você fala, não morre? Sim, morre como todos os outros. Mas para quem fica o que ele deixa? Fica para seus filhos, se os tiver.
são os filhos. Fica para seus filhos, se os tiver. Mas agora vejo, disse o velho, que não era nem um tolo, que, na verdade, vocês, franceses, são uns grandes tolos. Porque atravessais o mar e sofreis tantos incômodos, como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para acumular riqueza para vossos filhos, não será a terra que vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Nós também temos pais, mães e filhos a quem muito amamos, mas temos a segurança, temos a certeza de que a terra que nos nutriu os nutrirá também. E descansamos tranquilos quanto ao futuro, sem maiores preocupações. E agora fica a pergunta para todos nós, não é? Quem é o selvagem, quem é o civilizado nessa história? Não é mesmo? Veja que eu estou falando de uma coisa aí de 450, 500 anos atrás, né? Eu quero fazer agora, então, o encerramento e as vibrações. Eu peço a todos para, novamente, fecharmos nossos olhos do corpo físico e, assim, tranquilamente, nós vamos abrindo os olhos da alma, colocando novamente em nossa tela mental a figura de Jesus, o nosso Mestre. E, assim, envolvidos pelo magnetismo do Cristo, através desses mensageiros amorosos que nos acompanham em todas as vezes que nos reunimos em nome de Jesus, nós vamos, cada um de nós, imaginando bem à nossa frente, no nosso lar, uma bandeja prateada. E nós vamos emitindo e projetando para dentro desta bandeja pensamentos e sentimentos de alegria, de bom ânimo, de coragem, de força, de saúde. E nós vamos pedindo a esses irmãos para levarem todas essas energias para todo o canto do nosso planeta onde haja dor e sofrimento, tristeza e amargura, doenças nos hospitais, em toda a parte onde haja depressão, para todos aqueles que estão envolvidos agora em manter uma guerra, destruição de cidades, de criaturas humanas, para que repensem os seus motivos, os seus interesses. E nesse instante, minhas irmãs, meus irmãos, eu peço a cada um de vocês para mentalizar uma criatura do vosso grupo de relações. Alguém que esteja passando por sofrimento doloroso. Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um companheiro de trabalho, um chefe de serviço. Pode ser até mesmo um inimigo, mas alguém que esteja sofrendo. E nós vamos imaginando esta criatura, onde quer que ela possa estar nesse instante. E nós vamos imaginando também um tubo fluido que parte da nossa fronte para alcançar a fronte desta criatura. E do nosso extremo, nós vamos emitindo e projetando pensamentos de carinho, de saúde, de fraternidade, de solidariedade, de energia vital, de muito amor. E nesse instante nós imaginamos que este tubo fluídico ele vai diminuindo tanto, que nós nos aproximamos desta criatura. E tão próximos dela nós chegamos, que nós podemos abraçar. E neste abraço puro, sincero, amoroso, depositamos o que julgamos que ela mais precisa. Graças a Deus, graças a Jesus. E aproveitando este momento,
sentimentos que nós estamos atravessando. Nós vamos pedindo também por todas as criaturas cujos nomes foram escritos com muito amor, com muita confiança no chat desta reunião, para que todos sejam atendidos, independente do seu merecimento, porque somos todos, como são todos eles, filhos de Deus que precisam de ajuda. E para nós encerrarmos a nossa reunião, eu quero lembrar a todos aqueles últimos momentos da passagem de Jesus pela terra, sabedor do sofrimento que o aguardava. O Cristo, naquela madrugada, foi procurar forças no nosso Pai Criador, porque ele sabia do cálice amargo que ele teria que beber. E naquela madrugada, Jesus, inspirado pelo nosso Pai, ele nos trouxe uma poesia. E essa poesia, ele dizia: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que nós também fomos capazes de perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, contudo livra-nos de todos os males, pois que teus são o poder, o reino e a glória. E assim seja. Muito obrigado a todos pela atenção. Que todos tenham uma boa noite, uma boa semana. E cuidado com o carnaval aí.